Fará uso da palavra neste momento o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Rafael Sá. Boa noite. Saudando o excelentíssimo vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Paulo Afonso Feijó, saúdo todas as demais autoridades aqui presentes, aos associados do IEE, senhoras e senhores. Há 24 anos, alguns empresários da nossa cidade decidiram por iniciar um grupo de estudos, principalmente para entender como uma sociedade livre funcionava, tendo em vista que saíamos de um período de 2 décadas de ditadura. Alguns desses jovens, vindo de estudos fora do país, chegaram aqui com ideias que já prosperavam em países mais desenvolvidos, mas aqui no Brasil eram pouco conhecidas. Durante esse tempo de estudos, fizemos diversos eventos, recebemos muitos palestrantes, estudamos vários livros, buscando entender por que alguns países têm maior e outros menor apreço pela liberdade. Invariavelmente, chegamos a algumas conclusões. Mas muitas vezes também nos deparamos com um fator muito difícil de se medir. O quanto um povo realmente tem de apreço por esse valor chamado liberdade. Dificilmente vemos pessoas atacarem diretamente a liberdade. Até vemos algumas a defenderem publicamente. Aparentemente estão defendendo, mas na verdade a estão atacando. Justamente com o intuito de trazer este tema para Porto Alegre, optamos por escolher cultura da liberdade como principal debate da 22ª edição do nosso Fórum da Liberdade. No entanto, ao trabalharmos no programa do evento, eclodiu a crise econômica mundial. E com ela, como nas demais crises da humanidade, muitos ataques à liberdade, à economia de mercado e ao capitalismo. Notamos, então, um perigo que já nos rondava muito fortemente nos últimos anos, especialmente transvestidos de aquecimento global e ditadura das maiorias, dentre outras formas. Com a crise, temos visto a volta de ideias ultrapassadas que a história da humanidade já provou serem perdedoras e contrárias à liberdade. Infelizmente, essas ideias têm sido cada vez mais propagadas e, pior, postas em prática por quase toda parte. A crise econômica atual tem proporções inimagináveis, tanto em valores financeiros como em alcance global. A mim, parece difícil de acreditar que muitas pessoas achem que algo dessa dimensão possa ter produzido apenas pela ganância de alguns diretores de bancos de investimento em Wall Street. Acho que, como sempre, estamos querendo encontrar alguns poucos culpados pela falência de um sistema mundial. E o sistema mundial que está falindo, ao contrário do que muitos pensam, não é o capitalismo de mercado, mas sim o capitalismo de Estado. Ora, se são os governos que ditam as duas formas mais básicas de interação econômica, que são a taxa de juros e a oferta de moeda, como podemos esquecer disso ao julgar os culpados por essa crise?
Não estou aqui, senhoras e senhores, defendendo as empresas irresponsáveis que cometeram erros grosseiros de avaliação, mas apenas dizendo que o papel delas nessa crise é o de ser a gota d'água em um problema estrutural muito maior. Apesar de ainda um pouco jovem, esse momento me lembra o Brasil de 20 anos atrás. Os governos imputavam aos empresários a culpa pela inflação, fazendo o povo acreditar nisso, inclusive promovendo os famosos fiscais da Sunab, em busca de empresas que aumentassem os seus preços. Éramos todos enganados. Possivelmente, havia sim algumas empresas que se aproveitavam da inflação, mas sabemos que a inflação danosa para as nações é a gerada nos bancos centrais, por meio de oferta de moeda, e não a que advém de aumento de preços. O capitalismo não é perfeito. Esse é um sistema gerado espontaneamente pelos homens e por suas interações econômicas. Ora, se as nossas interações econômicas não são perfeitas, por que o sistema seria? Se nós não somos perfeitos, por que o capitalismo teria de ser? Agora, quando encontramos essas imperfeições, podemos adotar dois caminhos. Deixar as pessoas, por meio de suas trocas, de forma voluntária, resolverem esse problema, ou de forma artificial, deixar a solução do problema a cargo da intervenção governamental. E não podemos esquecer que as pessoas que estão nos governos são as mesmas que atuam no livre mercado. Ou seja, elas têm as mesmas qualidades e os mesmos defeitos.